Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa Cidade Aberta. E sendo um programa de Cidade Aberta, a gente recebe todos os cidadãos, em especial os eleitos, os que vão comandar a Câmara de Vereadores, juntamente com todos, para fazer sugestões de leis, legislar e fiscalizar. Fora isso, a situação, de repente, vai ocupar alguns cargos, o que somos totalmente contra, e a população também, mas isso depende de mudança de lei, que não é o nosso caso aqui. Estamos aqui nos nossos estúdios com mais um vereador eleito, que se chama Juliano Balgarten. Obrigado pela presença. A Câmara 3 só sua, seu Juliano, para dar o principal início da nossa conversa. Olá, Glaci, os telespectadores da TV Cidade, quero agradecer com carinho o convite e sempre estou à disposição para a gente dialogar e agradecer, começando, não só o ensejo, o espaço aqui da TV Cidade, mas agradecer aos 760 pessoas que confiaram seu voto lá no dia 6 de outubro no professor Juliano, que me conduziram para o segundo mandato. É a segunda vez que eu concorro e a segunda vez que eu me elejo. Então, a primeira avaliação, a primeira frase assim que eu destaco é que o meu nome foi consolidado. Eu aumentei a votação, claro, é fruto de um trabalho, de uma atuação na Câmara, junto à comunidade, mas fico feliz de estar aqui e vamos seguir os próximos 4 anos com muitas coisas que deram certo e algumas coisas que a gente pode melhorar, a gente vai melhorar, porque é isso. Eu, na condição de professor, eu tenho que ter a capacidade de olhar e o que não está certo, corrigir. Muito bem, Juliano. Normalmente, quando se lança candidato, a gente sempre tem uma expectativa maior. Tu tinha uma expectativa de maior voto do que tu conseguiste? Eu acredito que sim, porque eu fui o principal nome da oposição. Uhum. Eu fui o que mais cobrou do atual governo. Uhum. E pelo volume expressivo do meu trabalho. E tu bem me conhece, Glacir, eu sou professor de História e Sociologia. Eu gosto de paradigmas, eu gosto de contexto, eu não gosto de números. Mas em termos de números, não tem um vereador desta legislatura que trabalhou mais do que eu, que produziu mais do que eu. Seja por pedidos de providência, por projetos de lei apresentados, reprovados, aprovados. Então, foi um trabalho intenso. Só que foi uma eleição também muito diferente da de 2020. Então, isso já é uma avaliação. E eu fiz uma análise avaliando os próprios nomes dos que foram eleitos e como que aconteceu. Eu fiz uma excelente votação, uma expressiva votação em meio a todo o contexto. Então, fico feliz e convicto, como eu disse antes na minha fala, a consolidação do meu nome junto ao Legislativo de Farroupilha. O que tu atribui assim, a essa massiva eleição de 11 candidatos da situação? Lógico que quando a chapa majoritária que deu uma diferença grande, isso carrega junto os vereadores. Mas já teve casos que antes que a oposição fez também um balanço mais aproximado com uma diferença de voto, não tanta quanto essa, Mas o que tu atribui assim, estar na administração, tinha mais verba para alavancar de repente a eleição? O que tu viu no dia a dia da eleição, assim, diferente? Eu acho que pesou muito a máquina pública, porque a maior parte dos que foram eleitos estavam dentro de uma secretaria, ou na condição de secretário, ou subsecretário, que estavam, vamos dizer assim, literalmente com a máquina, não podendo, tem um problema, uma demanda, tu vai lá, tu vai atender direto o cidadão. Então isso facilita, Glacir? Claro. É diferente do vereador que vai solicitar, que vai cobrar, e na maior parte das vezes, ainda mais sendo vereador da oposição, não vai ser ouvido, muito menos atendido. Então é muito mais fácil ali na ponta tu tá atendendo aquele serviço de manutenção da estrada, ou tu consegue fazer algum trabalho que está ali preso. Tu tem as facilidades do processo. E tem um ponto que eu acho que também o que tem que se reconhecer, que o próprio atual governo deu espaço para novas pessoas, para novas lideranças. Houve todo um trabalho de bastidores, houve uma formação, então isso também. Mas a máquina pública pesou com certeza, porque existiam muitos candidatos e fizeram votações altas, votações expressivas. Então, tu pega, por exemplo, o seguinte, da Secretaria de Obras. Aqui de cabeça me vem à memória o ex-secretário, o ex-subsecretário e o diretor de trânsito. Então nós estamos falando três de uma secretaria. Então, pesa porque tu teve a máquina na mão. Daí, claro, souberam trabalhar, enfim.
Então, são pontos a ser observados. Mas não adianta. Tu ter um poder por detrás facilita. Não tem como comparar. E tu já, nesses poucos dias que decorreu a eleição, não é muito ainda, né? Assim, tu te vê como oposição normal, como tu sempre trabalhou, ou como tu disse no início, tu vai repensar alguns fatos, né? Não, eu fui eleito pela oposição. Eu vou repensar talvez algumas posturas minhas, alguma forma, talvez vou concentrar o maior esforço, o meu trabalho, talvez em pautas maiores e não em micro. Talvez isso é uma avaliação que eu vou fazer e vou discutir com o meu núcleo, enfim, com as pessoas mais próximas, para fazer algo diferente. Mas a própria questão, uma das coisas que de fato eu estou e estarei sempre aberto ao diálogo, porque um poder parlamentar é falar, é o conversa, é o diálogo, é a articulação. Então isso eu vou estar sempre aberto. Infelizmente, no atual governo, o atual prefeito, o Fabiano Feltrin, teve pouco diálogo. Ele não esteve preparado e não esteve aberto com o diálogo. Então, por isso que muitas vezes houveram muitos embates da minha parte contra ele, e ele vice-versa, porque ele muitas vezes não me recebeu. Fui entregar recurso. Quem me recebeu foi o vice-prefeito que foi eleito, o Jonas. Então o Jonas é também um perfil diferente, mais aberto ao diálogo. Mas claro, como na grande maioria dos projetos que aconteceram nessa legislatura, eu vou olhar o interesse público coletivo, eu não vou olhar o meu umbigo. Porque senão eu vou estar sendo alguém que não deve nem estar dentro da Câmara de Vereadores, porque o vereador tem que trabalhar pela cidade, independente do partido, independente da composição. Mas claro que tem algumas questões que eu defendo, algumas convicções, e que eu farei a avaliação. Por exemplo, o seguinte, vamos dar um projeto que eu votei contra, e os outros 13 vereadores votaram favoráveis, exceto o presidente da Câmara, porque só vota em caso de empate. A privatização do Balneário Santa Rita. Privatização do Balneário Santa Rita, por quê? Porque eu acho que se perdeu o time de fazer um projeto para recuperar, para transformar num parque. A outra gestão havia deixado um projeto pronto, onde que era para se criar um centro de educação ambiental, e tinha uma porta aberta no governo federal agora para transformar, para buscar, para utilizar. Foi privatizado. Recentemente eu fiz um pedido de informações. O vencedor da licitação praticamente não pagou nada, o que deveria pagar, contribuir com o que foi aprovado. E o próprio plano diretor, agora até veio uma nota, que o plano diretor vai ter que se alterar para poder fazer. Ou seja, ficaram dúvidas. E ainda na época eu questionei, o que vai ser feito com o lugar? Agora que está começando a clarear, assim, de dizer, vai ser feito isso, vai ser feito... Mas antes, na votação, não tinha informações. Assim como, por exemplo, a compra de um terreno de quase R$1 milhão em São Marcos, no Caminhos de Pedra, que até hoje eu não entendi por que a prefeitura comprou, onde que a prefeitura poderia ter comprado terrenos populares para a construção de casas, moradias. Sabe? Então, essas coisas que talvez foi um ponto que eu mais fui crucial e cobrei. Eu quero respostas, porque é a minha função. Pensa só, o Glacir me encontra na rua, a Maria, o João vai me dizer, mas tu votou para comprar o terreno, o que vão fazer com aquele terreno? Eu vou dizer, não sei. Mas então tu está fazendo o que lá? Sabe? Então são essas coisas que é a divergência. Mas a grande maioria dos projetos não são favoráveis porque eram projetos conexos com a realidade, não fugiam da nossa cidade. Infelizmente, para a oposição, será 11-4, né? Então haverá um novo patrulhamento aí de... mas na verdade, para mim, é quase uma continuação desse mandato. Porque, vamos lá, era 9-6, o pastor Davi, que é o atual presidente, praticamente não foi oposição. Ele tem um perfil diferente, ele é mais conciliador, enfim, trabalha mais com essa questão de, vamos dizer assim, do diálogo, mais... como é que eu posso usar o termo? Não é algo que eu sou de situação, oposição, e depois, no decorrer do processo, ele acabou, sim, migrando para o PP, que é o partido que era o partido do prefeito na época, e o próprio vice-prefeito eleito, o Brunet nunca fez oposição. O Brunet nunca foi de oposição nesse período. Tanto que ele migrou para o partido e foi o vice. Então, nós estivemos, de fato, em 4. A única diferença é que muda alguns nomes, principalmente as composições ao lado nosso. Eu e o Roque, vai ter a diferença que nós vamos ter a Fernanda e a Fran Bonassi. Duas novas mulheres. Duas novas mulheres. Sai duas e entra duas. Sai duas, mas aí do nosso lado da oposição a gente não vai ter o Amarante e o William. E troca.
Porque na questão numérica não muda muito. Não muda muito, né? Na prática, né? Na prática. Realmente, todo prefeito gosta de ter maioria, né? E trabalha para isso. Nós, como contribuintes e cidadãos, a gente gostaria que eles fizessem o dever de casa, que é de legislar e fiscalizar, né? Eu acho que para o equilíbrio do poder legislativo devia ser mais parelho. Uhum. Por que isso? Porque daí assim vai ter um debate maior, vai ter um diálogo maior. Porque na condição da situação ter uma grande maioria, vota a toque de caixa, vota a hora sim e vai. Uhum. E passa. Então, essas coisas elas não são salutares, porque às vezes uma interpretação de um projeto que eu tenho é diferente da tua interpretação. Claro. Então tu tem um conhecimento diferente do que o meu, tu vai dizer, não, opa, tu vai prejudicar tal segmento, tu vai trabalhar em detrimento de outra coisa. Então, o diálogo ele precisa ser maior em algumas coisas. O próprio plano diretor não teve um tempo hábil justo para o debate. O próprio plano diretor deveria ter sido debatido mais, mas como teve uma pressão maior, enfim, foi e passou. Dando esses 3 exemplos ali, principalmente do terreno em São Marcos, que eu ouvi falar agora, e do Santa Rita, e o plano diretor, que daí é uma questão mais técnica, né? Mas esses 2 é uma aquisição e uma concessão. Isso tu não encaminhaste para o Ministério Público? Não é um dever do vereador, quando não consegue por uma via levar para a justiça, é isso? Que na verdade nenhum dos elementos existia um passivo de ilegalidade, não existia nenhum indício. De ilegalidade? De ilegalidade, daí eu não posso, porque daí eu vou levar por quê para o Ministério? Não, o terreno, por exemplo, se tu tem a dúvida, todos vão ter agora, né? Não, a dúvida eu posso ter de qual que é a finalidade do objeto, mas nos trâmites legais, constitucionais, não havia nenhuma ilegalidade, tinha a matrícula do terreno, nós vimos o terreno, estava dentro de um acordo com valor de mercado. Não, mas a dúvida é o seguinte, Juliano, se tu não sabe para que comprar, por que comprar? Se tu não consegue a resposta, o Ministério Público não consegue essa resposta? Não necessariamente. Não necessariamente, porque vamos lá, vamos pensar que vai questionar do terreno. Questionou do terreno. Não, o prefeito pode dar a resposta, dizer assim, então a gente comprou para uma área de um futuro, quem sabe, investimento na área turística. Sim, mas daí teríamos uma resposta, tu não teve hoje, né? Mas não uma resposta precisa, concisa. Pode ser alguma coisa naquele momento, sabe? Mas eu acho que estão usando pouco o Ministério Público, de um modo geral. Eu vou te dizer que não, porque a gente tem feito, nós fizemos várias denúncias, inclusive uns 20 dias atrás, eu fiz uma denúncia muito séria sobre a questão da gasolina. Nós recebemos uma denúncia, nós fizemos um pedido de informações e foi, aí a gente está aguardando o desfecho, que o que acontece? Nós pegamos a média de 4 meses de um veículo da prefeitura, um veículo mais saveiro, não lembro se era 1.0, 1.6, mas a gente pegou a quilometragem e a quantidade de litros que foram gastos. Um carro estava fazendo cada 100 metros, ele fazia 1 litro. Então estava gastando muito combustível. Então eu levei esse relatório junto ao Ministério Público. Nós estivemos levando outro de serviços terceiros de favorzinho, que nós levamos, apresentamos denúncia. Foram várias denúncias que a gente levou. Por exemplo, do Canil. Nós levamos outros pontos da Pedro Grandene, quando foi cancelada. Então nós levamos, só que o que acontece? Nós avaliamos o que nós conseguimos ter elementos maiores para bater. Porque também não. Eu vou lá levar para o Ministério Público vai dizer, mas o cara está aqui de novo. Mas ele recebe para isso, né? Mas é que eu acho que tu tem que ter, como é que eu posso dizer, tu tem que ir um pouco mais calçado no sentido de mais provas, de mais detalhes, para, tipo, dizer, o promotor está aqui. Porque senão acaba se tornando uma denúncia vaga, vazia, né? Mas a promotoria também tem o dever e a obrigação de também ir atrás, né? Porque eles são pagos para isso, e muito bem pagos. Né? Eu adotei essa postura porque foi o que nós vimos que alguns casos tiveram avanço por conta que a gente levou documentos, que a gente levou e embasou. E teve outros que não foi adiante? Teve outros que a gente está aguardando resposta. Bom. Já é alguma coisa. Mas vocês também, na função de cobradores da lei, vocês podem também perguntar como é que anda, né, o processo. Né? Não, claro. Diferente de um cidadão que vai lá, ele também tem um direito, né, porque é um pagador de impostos.
mas uma autoridade que fiscaliza é muito mais imponente, né, perante a justiça, né? Muito bem, Juliana. E com relação assim aos teus próximos pleitos de cobrança, existe alguma coisa que tu tem ainda dúvidas que tu está pedindo ou que está pendente? A gente está num processo de avaliação de algumas coisas. Por exemplo, eu fiz alguns pedidos de informações sobre como é que está o papel da assistência social em Farroupilha. Eu pedi quantas cestas básicas foram distribuídas no ano de 2023, nos meses de agosto, setembro e outubro. E eu quero saber quantas que foram. Para comparar na da eleição. A gente precisa comparar isso aí. A gente precisa ter números, porque se tiver um número muito gritante, tem caroço nesse angu, né? Então a gente vai fiscalizar dentro do que pode. Só que, claro, o processo ele tem 30 dias, 30 dias úteis, tem todo um trâmite, então vai vir a resposta. Então a gente está aguardando também. Isso foi pedido agora após a eleição? Após a eleição. Porque vocês viram algum movimento que deu base para isso ou não? Olha, teve muito zum. Muita coisa correu até nós, mas de concreto absolutamente nada. Sim. Porque se eu tivesse visto, se nós tivéssemos provas robustas, com certeza a gente teria feito isso. Sim, aí é direto no Tribunal Eleitoral. Na parte eleitoral. Mas a gente não tem isso. Mas os números é uma boa pesquisa. Mas né? é importante de saber, afinal, quanto que foi. Se foi a mesma média, opa, tá tudo dentro da lei. Não há o que questionar. É mais um pedido vai esclarecer. Normal. Né? Normal. Normal que eu posso fazer. Tem mais algum pendente teu lá? Não, esses mesmos, né? O que eu agora vou olhar de algumas coisas pontuais em alguns bairros, em algumas localidades, coisas básicas que o pessoal tem me solicitado, que precisam de uma atenção. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas não são adeptas das lombofaixas, dos quebra-molas, porque é uma questão de tipo, diminui o ritmo do trânsito, diminui a velocidade, mas há locais que precisam urgente ações, ou se não é uma lombofaixa, um radar, uma pintura em alto relevo, algum mecanismo de segurança. Eu vou te citar 2 lugares. Raineri Petrini com Augusto Cripa no bairro 1º de Maio. Essa é uma pauta que há 3 anos eu venho acidentes ali constante. Acidentes, atropelamento. E aí o que acontece? É uma demanda dos moradores. E não saiu. Então, é uma coisa que os moradores já vieram falar comigo. Eu disse, olha, a gente vai ter que esperar agora passar, ver como é que vai ficar, para ver também qual que vai ser a composição do próprio secretariado do ano que vem. Porque eu acho que agora muita coisa vai se passar a régua, vai fechar, vai organizar. Então, eu não sei se acontecerão grandes obras, algumas coisas ainda nesse período. A própria questão ali, Rua Domênico Fim, no bairro Nova Vicência, acesso a São Vicente, nas proximidades que eu moro, mas é uma reclamação. Como a rua é sentido preferencial, então quem vem no sentido do Clube Santa Rita para ir sentido cemitério, vamos pensar assim, o excesso de velocidade, falta educação das pessoas. Então, tem que achar um mecanismo para as pessoas reduzir a velocidade. Tem muitos idosos, tem pessoas que têm dificuldade motora. Então, é perigo de ter atropelamento. Então, sabe, são coisas que precisam. Então, algumas coisas pontuais eu vou estar ainda nesse sentido. Avaliando, claro, o que eu pretendo para o próximo mandato, olhar para o próximo mandato. Sequência no trabalho da Universidade Federal, que a última vez que eu estive aqui contigo eu comentei. Serão 5 cursos de ensino superior. Está muito próximo à aquisição do Campus 8 da URGS de Caxias, para se começar como um braço da URGS e depois ser dado o start como uma Universidade Federal da Serra Gaúcha. Então, junto ao complexo da URGS, que é uma novidade. Né? Na verdade não é junto, porque o MEC vai comprar. A URGS, final do ano, está desativando as atividades e vai migrar tudo para a cidade universitária, que é lá no bairro Petrópolis, lá no outro lado da cidade. A URGS vai desativar todo aquele complexo ali? Está desativando e foi uma articulação nossa que a gente fez, próprio interesse da universidade, porque o prédio em si, o Campus 8, na sua maior parte, está pleno para funcionamento. Já está tendo aula. Então, o próprio governo federal, quando veio o MEC para cá, quando veio a reitora e o vice-reitor da URGS,
Não, a gente quer algo que esteja mais próximo da realidade. Opa, tu tem estrutura física. Tu não precisa startar do zero, comprar um terreno, fazer um projeto, porque tu sabe que uma obra tende a demorar 10 anos. Então ali não, ali tu vai pegar, então tu consegue, vamos dizer assim, já tocar um funcionamento. Então já se definiu que no primeiro momento serão 5 cursos e falta agora esse fechamento da parte burocrática da compra e agora a gente está indo para a parte onde que nós vamos ampliar o debate e a busca para quais cursos serão importantes para a região e serão importantes também de atenção ao estudante. Porque não adianta, sei lá, eu botar um curso que ninguém quer fazer. Porque daí é queimar dinheiro público, é perder tempo. Não, nós precisamos ser coisas que sejam condizentes com a realidade. Porque existem pontos que falta mão de obra, de pessoas qualificadas. Então tem que, vamos dizer assim, tem que ter um equilíbrio. Tem que juntar uma demanda da região, uma demanda dos estudantes, uma demanda da sociedade. Que aí faz justificar. Porque tu deve lembrar disso, essa luta de uma universidade na região, ela é de décadas. E se vendeu muito distorcida, porque tu vai abrir uma concorrência desleal com o grupo A, com o grupo B. Não, mas é público diferente, é um perfil diferente. Muito pelo contrário, tu consegue trabalhar em sinergia, porque um equipamento público escolar, ele vai trazer o desenvolvimento. Mas é o que eu sempre defendo, não adianta a gente só falar em desenvolvimento econômico, nós precisamos falar do desenvolvimento das pessoas. E nós temos que reter pessoas para ficar aqui na região. Porque a maior parte dos estudantes que fazem universidade federal, eles não voltam para cá. Então nós precisamos, e aí a gente vê o quê? A população envelhece e não tem continuidade. Me diz uma coisa, o que dependeria de dar o pontapé disso aí? Está nos finalmente isso? Está bem avançado. Está bem avançado. Existe uma estimativa no segundo semestre de 2025, não digo plenamente começar as aulas, mas até é possível, pelo que a gente conversou e acompanha os movimentos, de já se fazer o vestibular. Olha só. Existe uma previsão. Claro, a gente vai seguir o quê? Mobilizado com a sociedade, organizados e dialogando. Eu já me manifestei, vou dizer aqui na Câmara 3 da TV Cidade, eu vou parar de falar de Universidade Federal só depois que ela estiver 100% funcionando. Que daí eu vou dizer, ó, fiz a minha parte, recolhi meu chapéu, vamos para outra pauta. Enquanto isso, não, a gente vai continuar trabalhando e é importante. Se não tem alguém para dar umas cutucadas, a coisa às vezes para em algum lugar, né? Então é muito importante, sabe? Não, e a gente tem um movimento bom na região, aqui na cidade eu fui o timoneiro do processo, tanto do Poder Legislativo como da sociedade como um todo, e eu conversei também com a deputada Denise Pessoa, que é a ligação da Serra com o governo federal, principalmente nessa pauta, e há também a própria reitora da universidade, a professora Márcia, se me falha a memória, ela já está compondo uma comissão universitária com pessoas experientes que ajudaram a criar outros campos. O do litoral, o do Unipampa, para o quê? Opa, teve implantação. Mas é uma coisa para ser vamos dizer assim, um tiro certeiro, não é para implantou, vai botar 2 cursinhos e tal, não, é para ser algo assertivo que faça valer a gestão e o tempo. Até porque eles devem ter esse controle lá embaixo, muitos da Serra estão descendo, né? Não, e quando nós estivemos nas inúmeras audiências, inclusive no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, eu estive no Palácio do Planalto, onde que nós somos recebidos pelo Padilha, pelo Pimenta e de forma remota, e depois a gente encontrou ele no aeroporto o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e tinha um dos técnicos do MEC e ele fez um breve levantamento e ele disse, a região nordeste do estado, que contempla então os campos de cima da Serra, a Hortência e a Serra, aqui a gente não tem pouquíssimas matrículas, porque existe uma migração. O estudante que passou ele não vai ficar aqui porque o custo é muito alto. Então esse é um dos objetivos, uma demanda histórica que a gente está inserido. Muito bem. Com relação a esses 11-4, né, foi praticamente também uma conquista da atual administração, né? Nesses 3 anos e 9 meses aí que já decorreu, né, tu viu passar muita coisa assim que foi por cima correndo ou teve alguma coerência nisso aí?
Em que sentido? Não, de aprovar projetos, que nem tu falou ali do plano diretor. Tu tem outros exemplos? Não, acho que o plano diretor, para mim, foi o mais gritante, pela complexidade do processo. Porque é o seguinte, o meu linguajar, eu não tenho domínio 100% de engenharia, muito pelo contrário, a gente está aprendendo, então tu vai. Então, nós discutimos com a FE, nós discutimos com algumas instituições. Mas teve audiência pública. Teve, mas eu acho que foi ínfimo pelo processo, porque é um documento que ele vai balizar a cidade, ele vai permitir quantos metros tu vai levantar o prédio, o que tu vai fazer de construção, ele vai definir as diretrizes da cidade. Por um tempo, né? Até que haja outra mudança. Inclusive, já no começo desse ano veio uma alteração, agora me falha a memória qual o objeto foi da alteração do plano diretor, mas já veio para corrigir. Então, eu prefiro fazer um negócio mais demorado, segurava mais 2 meses, e amplamente com diálogo, tinha resolvido. E eu sempre dizia, quem sai vencedor é a população, não é o Juliano. O problema é que a audiência pública está muito esvaziado ultimamente também, porque já vem mais ou menos dirigido e aí a coisa... Mas é que eu acho que é o seguinte, Glacir, a Câmara tem um problema interno para o externo. A Câmara não consegue se comunicar com a população. Também. Eu vou te dizer... Aí tem que mudar regimento. É que, na verdade, eu acho que falta um pouquinho... Eu acho que faltam 2 coisas. Eu acho que falta a mudança e até investir um pouco mais. Até investir, porque a Câmara tem um orçamento e a Câmara devolve todos os anos um valor alto para a Prefeitura. Isso é histórico. Que poderia ser destinado para os meios de comunicação para ajudar a alicerçar, a trabalhar as próprias redes sociais com conteúdo patrocinado, impulsionado, e nós não estamos chegando na ponta, as pessoas não ficam sabendo. E quando acontece algo como um plano diretor da vida, as pessoas que são ligadas no processo, elas vão participar. Os demais não estão Os demais não sabem, e muitas vezes tem muitas audiências boas que acontecem, que debatem temas cruciais. Só que um pouco falta o interesse da população, tem isso também, mas não chega. Eu fiz inúmeras audiências públicas e algumas vezes o público presente era decepcionante. A última audiência que eu propus foi da perturbação do sossego público. Tinha 30 pessoas, 40. Aí os vizinhos só dos locais que foram. Mas nem esses. Tinha muitos dos que me procuravam que reclamavam que não participaram. Então daí tu mobiliza a brigada, tu mobiliza promotor, tu mobiliza juiz, sabe, tu faz todo um esforço, mas a minha parte eu estou fazendo. É isso aí. Com relação a... Me fugiu agora aqui, com relação à audiência pública, não. A própria transmissão das sessões. Cara, é sofrível o número de pessoas que estão ao vivo ali, né? As câmeras são muito longe, está faltando uma melhor dinâmica ali, né? Eu venho dialogando desde o primeiro dia que eu assumi nessa legislatura que a Câmara precisava sair do analógico. A Câmara é muito arcaica. Então, poucos avanços a gente teve. Acho que uns 2 anos atrás foram compradas outras câmeras, mas câmeras de monitoramento. Não são câmeras que nem tu tem aqui na TV para filmagem. Tem que fazer um investimento maior. Sim, mas não é muito isso, né? Não, mas precisa, porque isso é publicidade, é transparência. Claro. E outra, tu pega as pessoas, tu vai lá, assiste, tu não sabe quem está falando, tu não entende nada com nada. E isso faz o quê? Tá, mas eu vou assistir, eu não entendo. O próprio som não é bom. E tem um delay muito grande. Também. Então, por exemplo, o delay até pela internet. Então, por exemplo, o que a gente... o atual presidente está fazendo? Alguns sistemas internos, parece que agora no mês de novembro vai avançar, e ele também teve a infelicidade, porque o Davi é mais tecnológico, o Davi é mais F5. Esse é um ponto positivo do Davi. Ele pegou a troca de uma lei de licitações e burocratizou tudo, o sistema de compras até organizar. Mas há uma necessidade de que a próxima legislatura, e de fato quem vão assumir os presidentes, que a gente já sabe que serão os da base, isso é fato, né? Não vai ser eu, não vai ser o Roque, a Freia, a Fernanda, não vai acontecer isso. Que eles olhem no sentido de evoluir, porque o serviço prestado é para a comunidade. Outra coisa, sessão solene. Sessão solene, a gente tem as sessões, às vezes tem Mulher Farroupilhense em março. Março não tem nenhuma estrutura para receber as pessoas. As pessoas têm que sair, pegar um ar, porque é muito abafado. Então também
há em curso um projeto para a construção de uma câmara nova, que eu acho que já passou da hora, porque o aluguel é altíssimo. Então o que acontece? Já tem o terreno, já está no nome da câmara, existe uma parceria com a FE, que vai ser feito o projeto, e também para a próxima legislatura, quem tiver na ponta, dá Onde é que é o terreno? Do lado do Cindy Lojas. Boa. Boa localização, acho que ficou bom, acho que é importante. Porque daí o que acontece? Esse recurso, vamos dizer que tu paga de aluguel, qualquer coisa tu faz um financiamento, é um caso, e daí tu qualifica um espaço público com o que se tem de necessidade. Por exemplo, a acessibilidade. Sim. A Câmara deixa muito a desejar. Então, eu recebi uma vez um cadeirante, eu tive que receber na parte interna, na parte inferior, porque não tinha como ir para a sala, onde fica a bancada, porque não tinha acessibilidade. A própria questão de fazer um uso melhor das energias. Então, a gente tem que captar a água da chuva, tem que fazer, tem que avançar. Se o espaço público não se adequar ao tempo, não adianta cobrar da sociedade. E tem que dar um exemplo, né? Exato. Olha o nosso tempo. Por hoje, acho que nós vamos ficar por aqui, mas a casa está à disposição. Te deixo com as considerações finais por hoje. Não, eu até tinha feito um balanço aqui, mas não precisa. Eu quero mais uma vez, Guacir, te agradecer a ti, a TV Cidade, aos telespectadores, pelo esse espaço, e dizer que eu sempre estou à disposição quando tu quiseres conversar comigo, quando tiver alguma demanda da comunidade que eu puder ser esse elo, eu estou à disposição. E eu fui assim nesses 3 anos e 9 meses, e eu vou seguir, porque é para isso que eu fui eleito. E uma das coisas que eu destaco, a minha consolidação, o meu trabalho, é por essa ligação. Então, tipo assim, sempre que as pessoas me procuram, eu busco, quase todos eu consigo dar uma resposta, porque algumas coisas não dependem de mim. Tem coisas que fogem, então, precisa de uma informação do executivo e tal, tu não consegue, eu faço os pedidos, eu vou continuar, porque eu acho que é isso que precisa. O vereador, ele tem que ser a voz da comunidade, ele tem que ser a pessoa que consegue fazer esse meio termo. Então, para isso que eu fui eleito. Então, eu quero agradecer, quero dizer que a consolidação do meu nome na política de Farroupilha é um fato importante, e dizer que dá para fazer política diferente, dá para fazer política trabalhando, olhando no olho das pessoas, como eu fiz na campanha. A campanha, Glacir, eu olhava para as pessoas na parada do ônibus da Matriz, que eu fiz inúmeras ações, que eu pegava minha prancheta e o que tu tem demanda? E eu pedia para a pessoa, eu dizia assim, que bairro tu mora? Eu moro no bairro 1º de Maio. Eu dizia, não, bairro 1º de Maio eu cobrei a rua tal, a demanda tal, e as pessoas até olhavam assustadas. Não, porque de fato eu fui vereador, eu vivi, eu acompanhei a cidade. E é isso que precisa. E a política precisa ser diferente, porque ela é ferramenta. E ninguém dos que foram eleitos estão para fazer favor. Foram eleitos porque tem uma responsabilidade. Não só nas falas, não somente na votação de um projeto, não somente na atuação, mas precisa fazer diferente, porque as pessoas precisam. E muitas das vezes que eu fiz cobranças duras, até algumas pesadas, não é porque eu tinha algo contra o A, o B ou o C, mas é que as coisas não aconteciam. E tem coisas que deixam a gente frustrado. Quando a gente pega um cidadão que vai lá na casa e ele tem um câncer no meio da testa, como foi que eu presenciei, que a gente chega e um diz uma coisa e um diz outra, a gente se revolta, a gente se indigna. Quando a gente vê aquele buraco que as pessoas têm que passar ali e é algo tão simples de resolver e eles não resolvem por simplesmente foi o vereador, ou quando a gente consegue ver algumas coisas que primeiro tu tem que ir lá, tu tem que cobrar e depois acontece. Então, sabe, esse é o perfil do Juliano. Um cara que trabalhou, vai continuar trabalhando sério, e eu me sinto, Glacir, mais maduro no processo, mais preparado. Porque tu acerta, tu erra. E eu errei, mas eu acertei muito mais. Por quê? Porque eu também tive contando. Eu ouvi. Algumas coisas a gente concorda, discorda, mas é isso aí. Obrigado mais uma vez. Parabéns, e agora você é vereador da oposição, mas para a cidade toda. Você é representante de Farroupilha. Eu sou representante de Farroupilha e não é porque o meu candidato a prefeito e a minha candidata a vice perderam que eu vou ser contra a cidade. E eu não sou contra quem ganhou. Eu vou debater as ideias e eu vou questionar as ações. E para isso que eu fui eleito. Tudo que for de interesse público coletivo, eu vou estar defendendo. O que eu não concordar e fugir dos princípios básicos, pode ter certeza que eu vou me posicionar contrário. Parabéns. Encerramos por aqui e a casa continua à disposição.